Senhor presidente Isalci Lucas, inicialmente o meu agradecimento a Vossa Excelência, porque pedi para deixar essa cadeira prazerosa, que eu já falei que estou gostando dela, a ocupei pela terceira vez hoje, a presidência da sessão do Senado, mas eu pedi a Vossa Excelência que me permitisse falar aqui como líder da bancada do PSB, algo que é muito importante, e também eu quero terminar hoje aqui recordando poema de Manuel de Andrade. Eduardo Girão ama Martin Luther King, eu também. Aliás, vou lhe presenteá-lo, moramos no mesmo flat, com um livro dele que você vai amar, de frases dele, né? Um frasista extraordinário, além de ter sido um mito, né? No que tange ao preconceito, né? À discriminação. Mas entendo que aqui no Senado nós temos também a missão de saber reconhecer o valor de um colega lá na Câmara, como deputado federal, como eu já fiz uso da palavra aqui, para falar do trabalho de um exemplar juiz, de um currículo invejável desde os 21 anos de idade, que é o deputado federal, prazerosamente do meu histórico PSB, o doutor Lúcio Flávio Gomes, que fez um pronunciamento semana passada na Câmara, brilhante em relação ao projeto anticrime do meu ídolo, o ministro Sérgio Moro, e respeitoso ele foi. De um Elias Vaz, deputado federal pelo meu estado de Goiás, lá na Câmara Federal, um fiscalizador mortal e consistente. Hoje eu quero me dirigir a um deputado federal que eu não sei se Vossas Excelências e o Brasil inteiro chegou a ver a audiência pública de ontem na Câmara Federal, onde foi convocado o presidente da empresa Vale, responsável pelo crime ambiental em Brumadinho, Minas Gerais. Porque eu não trato o que lá aconteceu, presidente Isalci, como tragédia, eu trato como crime. E tenho certeza que Vossas Excelências pensam do mesmo jeito, até porque já os ouvi falar deste assunto e abordá-lo com propriedade. Crime ambiental. Ele veio então na audiência pública. De repente aparece um mineirinho, modesto, orador simples, sem palavras cultas, porém de uma coragem invejável. Então a imprensa que tem dito por aí que o Congresso Nacional hoje tem um louco, que é o Cajuru, tolos, a loucura é a única coisa que torna a vida suportável, como dizia o Erasmo, não o tremendão, hein, gente? O Erasmo de Roterdã. Então eu tenho o prazer de dizer, eu sou louco, mas eu não sou ladrão. Pode puxar a minha capivara. E nunca serei. Esse mineiro do partido Avante de Minas Gerais, chamado André Janones, foi questionar o presidente da Vale na audiência pública. Eis aqui o questionamento dele, que eu faço questão de cumprimentá-lo, e de repente ele vai ser chamado agora de um outro Cajuru, de um outro doido no Congresso Nacional. Olha o que ele responde, olha o que ele perguntou. E o presidente da Vale se calou, claro. Ele começou: bom, primeiramente eu quero dizer da minha insatisfação de ter que olhar para essa cara lavada do presidente da Vale e ver ele dizer aqui que a Vale é uma joia rara e que ela não tem responsabilidade sobre o que aconteceu em Brumadinho. Pelo menos foi homem suficiente para admitir que está defendendo os interesses da empresa. Já que está aqui defendendo os interesses da Vale, eu quero dizer que estou aqui para defender os interesses do povo. O senhor está aqui para falar a fala de quem paga o seu salário. Eu também estou aqui
para falar a fala dos que pagam o meu salário, que é o povo brasileiro. E que o povo lá fora fala que é vocês dois, que na verdade são bandidos, assassinos e que deveriam estar presos. Fica difícil contestar essa afirmação depois da fala do representante do Ministério Público da União aqui nessa audiência pública. O senhor disse que não sabe o que houve, que não sabe por que a barragem se rompeu. É muito fácil identificar o que houve. O senhor representa uma empresa que visa o capital, lucro acima de tudo. O senhor, junto com esse moleque que se diz secretário, que parece muito bem protegido aqui, com parlamentares da oposição e da situação, devido ao relacionamento dele no governo Pimentel, em Minas, e mantido por esse governador que se diz novo, mas está reaproveitando o que tinha de pior na gestão passada. Vocês colocaram os números nos papéis e viram que a empresa vale, ou que vale a pena matar 300 pessoas, que na ótica de vocês não eram ninguém? Vale apenas na ótica capitalista do lucro, acima de tudo? É simples a explicação, não precisa de tanta fala, de tanto mimimi, de tanta conversa, que é muito fácil entender. Sei que vocês reinaram no país da impunidade, mas os parlamentares que aqui estão vão até a última instância para que essa seja a última vez que vocês estejam aqui sem algemas, tratados como autoridades, ao invés de serem tratados como bandidos, que é o que vocês são. O secretário de Meio Ambiente é irmão de um funcionário de uma mineradora e vem aqui com essa cara lavada dele, não deu conta de conversar 2 minutos e colocou a gente para conversar no lugar dele. É um analfabeto funcional que está aqui só para servir os interesses das mineradoras. O governador Romeu Zema de Minas vai te demitir, ou então o povo não tem mais voz neste Brasil. E que esse seja o ato que anteceda a sua prisão. E o presidente da empresa Vale mente de dia, mente de tarde, mente de noite. Tem a cara de pau de falar aqui que está dando auxílio. Mentira! Não paga o que deve. A empresa Vale está agindo em Brumadinho para tirar o Ministério Público das ações, porque vocês acostumaram a sobrepor o dinheiro acima de tudo, mas nós não vamos deixar que isso aconteça. O senhor mente tanto que até hoje não sabemos quantas pessoas morreram, mas nós sabemos que não foram só 300, que foi muito mais. A Vale está tão preocupada com os moradores que até o cardápio do hotel, na hora de pedir comida, a empresa Vale está regulando o que aquelas famílias podem pedir e o que elas não podem pedir. Para finalizar, 3 perguntas. Primeira, o presidente da Vale diz que ele não tem responsabilidade e que a Vale não deve ser punida pelo assassinato de Brumadinho. Eu quero saber então, quem deve ser punido? Quem? Porque se todas as barragens se romperem, nós teremos 50.100 mortes neste país. Quem deve ser punido, cara pálida, já que a Vale não deve? Eu quero perguntar ao presidente do IBAMA se nós parlamentares podemos agir de alguma maneira para facilitar, para que esses bandidos paguem o que eles devem. Última pergunta que ele fez. Ao representante do Ministério Público, eu queria saber quais os elementos que faltam para que o Ministério Público possa pedir a prisão desses bandidos. Pode ter sido agressivo em alguns momentos, pode ter passado da 2ª página, mas que ele foi corajoso, ele foi. Por isso eu fiz questão de reproduzir aqui na íntegra o seu questionamento na audiência pública de ontem na Câmara Federal ao presidente da Vale convocado, como ele será convocado aqui certamente no Senado ou na CPI,
que já está aprovada, com um número suficiente de assinaturas. Aqui no Senado haverá senador com a mesma coragem, talvez mais respeitoso, mas pontual como este, que eu cumprimento e eu ofereço este meu pronunciamento, o deputado federal de Minas Gerais, do partido Avante, André Janones. Parabéns, colega. Coragem é para poucos. E não fique com medo, não. Como dizia Miguel Arraes, morrer a gente só morre uma vez na vida. E como dizia o apóstolo Paulo, presidente Salci Lucas, Filipenses, capítulo 1, versículo 25, quem lembra? Morrer é lucro, viver é Cristo. Então não tenha medo não, colega. Eu já passei por isso lá em Goiás, o senador Exalci sabe, o senador Girão sabe. Então medo de morrer é uma bobagem. Termino com a sua permissão, presidente. Em função desses últimos fatos no Brasil, centro de treinamento do Flamengo, que todos aqui sabem, centro de treinamento do Bangu, alojamentos que são container divididos em madeirite, e a morte de jovens de 14 anos. E por isso entrei com 2 requerimentos aqui, que vou mostrar, que creio que os senhores e os demais colegas, as vossas excelências, vão concordar e vão assinar. Mas antes, eu quero oferecer aqui uma canção para os homens sem face. Essa canção é de Manuel de Andrade. Não canto minha dor, dor de um só homem, não é dor que se proclame. Canto a dor dos homens sem face, canto os que tombaram crivados, os homens escondidos, os que conheceram a nostalgia do exílio. Para os encarcerados, canto aos párias da vida, aos bêbados, aos vagabundos e aos toxicômanos. Canto às meretrices e às mulheres que foram embora com o homem amado. Canto à multidão que entra e sai pelos portões das fábricas, aos que veem o dia nascer no asfalto das rodovias, e aos lavadores de carros e aos que vendem a loteria. Canto aos coletores de lixo e aos guardiões noturnos, às longas filas de pessoas que esperam os ônibus nas praças e aos estrangeiros que aqui vieram viver. Canto os homens sem raízes, sem família, sem pátria. Canto o meu sonho quando canto os que viveram o mar, que aportaram em países distantes e conheceram homens de muitas raças. E quando canto os navios, canto ao meu coração de barco. Gosto de cantar tudo o que vejo, os homens que conheço e os que ainda não começaram a existir para mim. Gosto de caminhar sozinho e de mãos nos bolsos pelas ruas e pela vida. Gosto de falar com os homens dos armazéns, dos mercados, das oficinas, dos postos de gasolina, das bancas de revistas, das agências de viagens, com os assessoristas, com os que consertam os esgotos da cidade e os outros homens, outros. E canto às crianças que brincam nos parques e pulam corda nas calçadas, e os que vão ao palco representar o drama dos outros homens. E canto para todos os homens, meus irmãos, em todas as raças, nacionalidades e crenças. Canto além de todas as fronteiras, porque sob a bandeira da paz eu canto. E pela fé que me ilumina, e por essa canção escrita no meu peito, eu canto a humanidade inteira. Canto a vergonha de ser brasileiro num tempo defecado. Canto meu povo, e se ainda não canto meu país, é porque não sei cantar na presença de homens indecentes.
Eu canto, sobretudo, para aqueles que preservaram meu sonho, para os que ousaram lutar e morrer por ele. Canto a memória de um guerrilheiro argentino. E eis que meu verso se endurece, para que eu cante meu melhor combate. E só assim posso cantar para os irmãos e camaradas, recrutando companheiros para a luta. E quando o meu canto é feito para os ouvidos dos justos, eu canto sem temor, para que minha canção palpite, solitária e solidária, no coração daqueles que se preservaram da lama. Canto sem medo e sem brinquedo, e enfileiro meus versos para a luta, prontos para ferir como baionetas, prontos a morrer se for preciso. Como guerreiros invisíveis, meus versos se infiltrarão no país dos corruptos pelas fronteiras das entrelinhas e renascerão nos lábios dos militantes, ora como uma flor, ora como um fuzil. Ah, que tempos são esses! Já não reconheço nestes versos os versos de poeta que fui. Meu canto é hoje um canto transtornado pelo pacto desumano dos homens, pelo triste dever de indignar-se, pela violência estampada nas manchetes dos jornais. E eis que um poeta não canta sem que seu verso quase desfaleça. E hoje, nesses dias encardidos de atos e decretos, neste tempo suspenso num mastro sem bandeiras, nesta nação de homens que ingerem caldo de galinha, neste momento tísico, e que somente os finórios se regozijam. Concluo. Nestes anos em que o sangue da América é um imenso canto de esperanças, este poema chega assim tão de repente, rogando uma audiência para falar comigo, como se soubesse que estou para morrer. E me encontra prostrado num bacanal de coisas fúteis, um inconsciente talvez, um homem inútil, quase um desertor, meu Deus, quase um desertor. Ah, meus versos, minha absolvição, neles renasço transfigurado e forte e cavalgo o universo inteiro. E caminho cheio de amor por todos os seres e por todas as coisas, cheio de asco pelos tiranos e pelos homens hipócritas, e sinto o coração limpo e maciço de ternura. Meu canto cresce e explode mais forte que a bomba. Ah, meus versos que não são meus, que são de todos os homens e de todas as mulheres que eu canto, que são de todos os que se aproximam de mim e que falam comigo. Meus versos que afinal nunca serão de ninguém, caminhando pela terrível solidão branca do papel, pelo itinerário clandestino das gavetas, estampados nas palavras escarlates da minha revolta pública, impressos no meu olhar solitário de samurai. Eu canto para todos os homens, contudo, neste tempo, eu canto para os homens sem face, aqueles que se perdem na multidão das grandes cidades e que amadurecem a cada dia. Os punhos para a luta. Este poema de Manuel Andrade cabe rigorosamente nesta sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019, depois do que vimos ontem nas palavras sórdidas do presidente da empresa Vale, responsável por mais um crime ambiental neste país.
Senhoras e senhores brasileiros, meus únicos patrões, com o coração cheio, com emoção, agradeço. E quem não tem gratidão não tem caráter. Terei sempre para com o presidente Isalci Lucas, pela paciência dele de permitir que eu assim pronunciasse, senador Eduardo Girão, nesta Casa de Leis, neste histórico plenário do Senado Federal, dessa forma. Perdoem se fui explosivo, mas o próprio poema tratou de bomba. Agradecidíssimo. Senador Cajuru, pois não, Vossa senador Excelência me permite uma parte? Claro, evidente. Coisa rápida, presidente. Eu queria dizer que o senhor chegou chegando. Vossa Excelência chegou chegando nesse Senado Federal. E eu me sinto assim muito honrado em estar entrando junto nessa legislatura com Vossa Excelência. Vossa Excelência está trazendo luz, está trazendo a verdade, está falando a linguagem do povo, dentro dessa proposta, dessa ideia que o senador Davi, o senador Isalci também sempre coloca, de a gente aproximar a população brasileira dessa casa. Exatamente. Vossa Excelência tem um papel fundamental. Mais cedo, Vossa Excelência falou que o ministro Paulo Guedes montou um grande time. Mas Vossa Excelência montou um timaço no seu gabinete, além de assessores muito atenciosos, todos eles. Vossa Excelência escalou na área de saúde uma das ex-senadora da casa e uma das mulheres mais sensíveis, mais aguerridas, mais combativas. Mulher de Deus. De Deus, como Vossa Excelência é, e não deixa de testemunhar sempre que pode. Mas a senadora Heloísa Helena, ex-senadora, hoje sua assessora, é uma mulher brilhante. Voluntária, que é de causas, ela é uma mulher de causas, do bem, da paz, da vida, da família, que é a base de tudo de uma sociedade. Então, assim, parabéns pelo seu início de trabalho, 14 dias e já conseguindo levar benefícios para o seu estado, já fazendo contatos, quebrando paradigmas, indo a embaixadas, buscar apoio. Então, o senhor é um espelho, Vossa Excelência é um espelho para nós, para mim, e que Deus continue lhe iluminando, lhe abençoando nessa sua grande missão, nessa reconstrução do Brasil, nesse momento histórico. Muito obrigado. Senador do Ceará, Eduardo Girão, virou meu amigo, mora no mesmo flat. Eu já disse aqui publicamente em plenário, está registrado nos anais dessa casa, e já disse a Vossa Excelência, olhando nos seus olhos, que lhe admirava como presidente de time de futebol do Fortaleza. Porque em cada 10 dirigentes de futebol, 9 são corruptos. Eu disse, o senhor está entre um, o senhor não é corrupto. O senhor entrou no futebol e saiu limpo. Do chiqueiro, o senhor não levou nem o cheiro e nem a caatinga. Eu tenho certeza que aqui no Senado, ao final do seu mandato, será o mesmo trajeto que fez no futebol. Mas Vossa Excelência me emocionou. Eu segurei aqui, porque o Silvio Santos me ensinou, meu melhor patrão, com quem trabalhei 16 anos, Cajuru, não chore em público, segure. O Silvio Santos falou isso para mim. Ele que acabou chorando um dia, né? No ar, no programa dele, por causa da filha dele, que foi fazer um depoimento para ele. Então eu procuro segurar para não chorar. E agora eu segurei. Porque Vossa Excelência veio falar de Heloísa Helena, né? Mulher de Deus. E que vai estar nos próximos dias no gabinete à disposição de vocês. Por enquanto ela está voluntariamente me ajudando na área da saúde, porque ela não quer falar de política mais. Cansou. Tem também, por fineza, que lembrar, o senador Isalci o conhece bem, aqui do Distrito Federal, que se escolhi Heloísa Helena para a saúde, no meu gabinete 16, tenho na educação, voluntariamente, um exemplo, um ex-senador dessa casa, Cristóvão Buarque. Ele que já me entregou 118 projetos de educação e saúde feitos por ele. E disse, você é o herdeiro desses meus projetos inéditos. Eu tenho que agradecer a Deus. E concluo, o presidente Isalci vai ficar orgulhoso
porque eu tenho certeza que é admirador dele, e Vossa Excelência também, Eduardo Girão. O meu orientador para questões políticas é um mito da história desse Senado. Voluntariamente, ao telefone, toda hora que eu preciso, eu falo com o meu assessor voluntário para questões políticas. O mito da história desse Senado, o gaúcho Pedro Simão. Então o presidente Davi Alcolumbre e o senador Tasso Gereissati vieram dizer para mim: Cajuru, você não tem um gabinete, você tem um ministério. E ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi lá e viu as pessoas que estavam no meu gabinete. Ele falou: Cajuru, o que é isso? Eu falei: não, meu amigo, sem equipe você não é nada. Não existe singular. Você trabalha no plural, né? Na área de educação, de projetos também, se juntou o ex-ministro Fernando Henrique Cardoso, da Ação Social, secretário de Educação, reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Mulatinho. Na área de recursos, considerado aqui um dos melhores assessores do Senado, tem 20 anos aqui, o Marcelo Cruvinel. Assessora de plenário, reconhecida pelo seu assessor, inclusive, que é muito competente, a Carol. Então eu não vou falar aqui. Meu diretor de comunicação é ex-editor-chefe do Jornal Nacional, Roberto Gonçalves. Então eu tenho orgulho realmente da minha equipe. Brinco com ela o dia todo. Chegamos aqui 6h45 da manhã, saímos 11, 10, meia-noite já, e sem equipe não se faz nada. Muito obrigado mesmo, senador Girão, e muito obrigado, Vossa Excelência, presidente Zalci, esse exemplo do Distrito Federal, que eu aqui perto de Goiás já o acompanho há muito tempo, né? E quando falam em governador do Distrito Federal, eu falo: pelo amor de Deus, gente, não venham falar, ele faleceu, mas não venham falar de Joaquim Roriz, não. O Distrito Federal tem um Zalci Lucas, por favor. Então, presidente, rapidamente, o ofício aqui de 14 de fevereiro de 2019, a Sua Excelência, o senhor Osmar Terra, ministro do Estado da Cidadania, na esplanada dos ministérios. Senhor ministro, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, e nos artigos 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, eu, senador Jorge Cajuru, PSB Goiás, e a senadora Leila Barros, PSB Distrito Federal, requeremos a Vossa Excelência informações sobre a existência de convênios, contratos, patrocínios e parcerias firmados pela Administração Pública Federal, direta e indireta, com o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, e com as confederações de desportos e a ele ligadas, e com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que Girão conhece, no período compreendido entre os anos de 2008 e 2018, devidamente listadas, concluindo, devidamente listadas e acompanhadas da documentação comprobatória. Nesses mesmos termos, solicitamos que as informações acima identificadas contenham: 1. Número identificador do convênio. 2. Descrição resumida do objeto. 3. Data da última prestação de contas. 4. Relatório de órgãos de controle interno e externo, inclusive do TCU, Tribunal de Contas da União. Renovamos a Vossa Excelência a nossa estima e alta consideração. Cordialmente, Jorge Cajuru e Leila Barros, senadores da República. E por fim, rapidamente, presidente, ao senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, Excelência, sou amigo de sua família, desde a Cláudia, sua cunhada, ao Nazareno, seu concunhado, e sua admirável esposa, a Maria Cristina. E respeito muito o ministro Paulo Guedes, ministro do Estado da Economia. Lhe envio um requerimento em função dos lamentáveis acontecimentos ocorridos no centro de treinamento do Clube de Regatas Flamengo do Rio de Janeiro recentemente, em que foram vitimados 10 jovens jogadores e feridos outros 3. Do ocorrido também no centro de treinamento do Bangu Esporte Clube, também do Rio de Janeiro, com outro incêndio, do qual ficaram feridos 2 jovens jogadores. Dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência, solicitando providências da Secretaria de Trabalho desse Ministério, junto aos clubes de futebol do Brasil, no sentido de que os centros de treinamento
passem a ser rigorosamente fiscalizados quanto às acomodações e às relações de trabalho dos atletas, a fim de que outras tragédias não se repitam. Acredito que as providências preventivas devam ser adotadas numa demonstração de cuidado dos clubes com seus jovens atletas, seja qual for a idade deles, certo de sua atenção e providências com punições para mexer na ferida, no cofre de cada clube de futebol. Agradeço-lhe antecipadamente. Cordialmente, ministro Paulo Guedes, Jorge Cajuru, senador da República. Agradecidíssimo, Brasil, brasileiros, meus únicos patrões, seu empregado público Jorge Cajuru e senhor presidente, Vossa Excelência Isalci Lucas, agradecidíssimo pela sua paciência em função dos temas importantes que eu precisava aqui colocar. E amigo Eduardo Girão, Ceará, senador, vou guardar para sempre suas palavras. Nunca vou esquecer. Me tenha como seu amigo.